Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre comparação. Um tema que interessa a muitos de vocês, porque muitos de vocês sabem que se comparar não é saudável, é prejudicial, porém vocês não sabem como parar isso. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, será que isso é um problema exclusivamente seu? Não, não é. Isso tem a ver com a nossa espécie. Se a gente parar para pensar lá atrás, na época dos homens das cavernas, há muitos anos atrás, aqueles que não olhassem para fora, ou seja, que não se comparassem, que não pensassem no outro, aqueles que ficassem exclusivamente olhando para dentro de si, provavelmente não sobreviveriam. Por quê? Porque lá atrás, quando eu, enquanto, sei lá, cara da caverna, homem da caverna, mulher da caverna, se eu ficasse sozinha, fora de uma tribo, fora de uma comunidade, isso implicaria em eu ser um alvo fácil para algum animal feroz, tipo um leão. Então seria muito mais fácil de um leão me atacar do que atacar uma tribo, porque dentro de uma tribo é mais fácil da gente, no coletivo, juntar forças e se proteger. Agora, eu estando sozinho, eu seria esse alvo fácil, e se eu não pertencesse a uma tribo, isso poderia representar a minha morte, porque eu seria esse alvo fácil. Agora, a partir do momento que eu consigo me sentir pertencente, eu me sinto mais protegido, eu me sinto mais seguro, e eu não me sinto rejeitado socialmente. A rejeição social, isso gera uma grande dor no ser humano, porque o nosso cérebro, ele é social. Conexões sociais são muito importantes, são essenciais para nós. Então, por isso que, de alguma maneira, aquilo que envolve o social mexe com a gente, né? E quando a gente está falando de comparação, a gente está falando de uma questão que é social, né? Que envolve o outro. Então, tendo essa clareza de que não é um problema exclusivamente seu, fica mais fácil de você soltar um pouquinho esse chicote. A outra coisa que eu queria falar não é fácil a gente simplesmente parar de se comparar. Você vai ver um monte de dicas, não se compare, um monte de postagem, mas não é assim. Não é assim, porque em algum grau a gente vai acabar se comparando com o outro. Mas qual que é o problema da comparação? Aquelas comparações que a gente chama de comparações injustas. O que é isso? É você olhar para uma situação, você olhar para um evento e, com base nele, você determinar padrões irrealistas, né? Padrões de perfeccionismo, e você acaba olhando para aquela situação, você atribui um significado, você olha para aquilo e você fala, nossa, essa pessoa está melhor do que eu. Logo você tira uma conclusão. Qual conclusão? De acordo com aqueles padrões lá, aquela pessoa está melhor do que eu, logo a conclusão é que eu sou uma pessoa inferior. E tá aí o problema. Quando eu olho para a realidade do outro, eu acabo tirando alguma conclusão com base naquele pequeno recorte que eu tô vendo da vida do outro, e eu acabo ignorando uma série de fatores que não estão aparecendo naquela foto, ou naquele vídeo, ou naquela postagem. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para aquela realidade, isso vai ativando as minhas crenças disfuncionais, ou seja, minhas crenças distorcidas, isso vai sendo algo muito nocivo, muito prejudicial. Então, o que a gente precisa fazer, né? Como lidar então com essa comparação? Primeiro, abrir mão dessa ideia de que existe uma vida perfeita. Não existe isso. Ainda que alguém poste, ainda que você perceba que a vida do outro parece melhor do que a minha, e é muito fácil a gente se comparar com pessoas que estão vivendo uma realidade aparentemente que a gente deveria ter, ou que a gente gostaria de ter, seja desde que, sei lá, você que está planejando viajar para algum lugar, ou que viajou para algum lugar e você vê que outra pessoa foi e fez fotos incríveis, ou que foi para lugares que você não foi, ou você que está vivendo um momento da tua carreira que de repente você vê que, nossa, tô abrindo um consultório e outra pessoa acabou de lançar um consultório, ou de repente, sei lá, eu que tô vivendo ainda a questão da maternidade, por exemplo, que tive muita dificuldade, ainda tenho, com o sono da minha filha, e aí quando eu via outras pessoas postando coisas relacionadas a sono, e principalmente pessoas que pareciam estar bem sucedidas nesse processo, e eu ali me sentindo que, putz, só eu que não tô conseguindo, embora eu sabia que eu não era a única que estava tendo essa dificuldade, mas automaticamente, quando eu via aquilo, me gerava, né, quando eu me deparava com a situação de eu não estar conseguindo fazer como, aí me via o story de alguém na minha cabeça, como fulana conseguia fazer, automaticamente me vinha um pensamento, o problema é você, o que eu estou fazendo de errado. Então, esse julgamento que a gente faz, essa interpretação muito negativa, é o grande problema, porque a partir do momento que você pega e olha para a realidade do outro e que você começa a entender que, opa, isso é uma parte da realidade, né? Eu com a minha reguinha de sempre, gente. Então, quando eu pego e olho para a realidade do outro, quando eu entendo que isso são, assim,
um pedacinho, só que em contrapartida tem muita coisa que eu não tô vendo, é um pedacinho, eu vou entendendo que, opa, não é que a vida sempre, sei lá, um pedacinho feliz, uma foto feliz, uma postagem, não é que sempre a vida da pessoa é assim, ou alguém que você tá vendo, sei lá, um ex-colega de escola e tal, de faculdade e tal, que você tá vendo que tá realizando muita coisa, você parece que tá empacada na vida e que não saiu do lugar, e aí você, tipo, só vê, né, conversa com a pessoa e só ouve ou vê coisas boas, aí você acaba concluindo que a vida da pessoa é muito boa. Então, a ideia da perfeição é uma armadilha gigantesca, porque assim, ainda que eu ou qualquer pessoa mostre só um lado, não é verdade que existe só um lado da vida, gente. Não existe vida sem sofrimento. Uma coisa é eu não publicar e não compartilhar e não postar esse sofrimento. Outra coisa é eu ter uma ideia ingênua que a vida da pessoa é só feliz. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que, assim, são públicas no sentido de serem famosas, tá? E assim, eu vejo o que a pessoa me diz e por algum motivo a pessoa pode pedir para eu dar uma olhadinha em alguma postagem e tal, e eu vejo que muitas vezes o que a pessoa me diz não é aquilo que aparece nos vídeos. Então no vídeo, obviamente, vai aparecer a pessoa linda, maravilhosa, esbelta, feliz, porém aqui eu vejo que a pessoa é um ser como outro qualquer, que tem seu sofrimento, que tem as suas dificuldades e que, portanto, eu não sou inferior a essa pessoa. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela se sente muito inferior em relação a outras pessoas que têm mais dinheiro que ela. Por quê? Porque ela vem de uma realidade muito humilde, ela conseguiu sair de um lugar super humilde em São Paulo e conseguiu dar um grande pulo, mas não foi um pulo imediato. Tipo assim, ela foi criando degraus e ela foi se esforçando e ela foi se dedicando muito mais do que outras pessoas que tinham mais facilidades e privilégios. E quando ela olha para outras pessoas que têm uma condição econômica, uma condição social, financeira melhor do que ela se julga como alguém inferior. Porém, é um fato. Sim, existem pessoas que têm uma condição financeira, econômica melhor do que elas. E o que isso significa? Que ela é inferior? Essa conclusão está errada. Então, é um fato que, quando ela se compara com outras pessoas, essas pessoas têm mais dinheiro do que elas, é fato que, financeiramente, nessa área da vida, a pessoa está acima dela. Em que sentido? Que quando a gente olha a conta bancária de cada um, de fato, da outra pessoa está muito superior a ela, então tem milhões a mais do que a conta dela. Isso é um fato. Porém, não é verdade que porque a pessoa tem mais dinheiro, ela é superior. De fato, ter mais dinheiro vai oferecer mais possibilidades de eu viajar, de eu ter acesso a hospitais maravilhosos, ter acesso a convênios maravilhosos, ou nem precisar de convênio, que daí eu pago tudo no particular. De fato, eu consigo ter muito mais possibilidades porque eu tenho dinheiro. Isso é um fato. Porém, não é um fato que eu sou superior a outra pessoa por ter mais dinheiro. Isso não é um fato. Então, quando a gente começa a entender que não dá para eu colocar um rótulo gigante em mim de inferior, de incompetente, de incapaz, de feia, de burra, de sei lá o quê, com base em apenas algum evento específico, fica mais fácil de eu não me comparar. E uma outra técnica que eu gosto, então essa técnica que eu expliquei agora para vocês é a técnica da gente conseguir sair dessa coisa polarizada de que ou eu sou bem sucedido ou eu sou um fracasso, ou eu sou superior ou eu sou inferior. Então é uma técnica mais relacionada a gente sair dessa visão dicotômica que a gente chama, que é uma visão muito polarizada, e largar um pouco esses padrões irrealistas, esses padrões de perfeição, porque não existe vida perfeita. Até ontem conversando com uma paciente sobre a questão de maternidade, que ela agora está num processo que ela vai começar a pensar se ela quer ser mãe ou não, né? Que ela já está bem estável há bastante anos no relacionamento dela, enfim. Só que uma das questões que ela me trouxe ontem é que ela não se vê como a mãezinha. E aí eu perguntei o que era essa tal da mãezinha. É aquela mãe perfeita que ela falou, né? Que é quase uma pedagoga ali que educa as crianças, que fala com daquela forma bonitinha, que tem aquela pegada maternal, afetuosa, carinhosa, nananã, e que ela não se vê daquele jeito. Porém, não é a única forma de ser mãe. A gente tem milhares de formas de ser mãe. E não é porque ela não é aquela mãe ou não vai ser aquela mãe que ela vai deixar de ser mãe. Então, quando ela se compara com esse tipo de mãe que só mostra os grandes feitos das crianças, que tudo corre maravilhosamente na maternidade e que coloca a maternidade como uma coisa mais maravilhosa do universo, parece que realmente, gente, pra mim não significa isso ser mãe. Então, parece que realmente o problema tá nela e que ela não vai ser capaz
de conseguir ocupar esse papel. Porém, quando eu entendo que essa não é a única forma de exercer esse papel, opa, eu reduzo essa comparação, eu tiro esse quê, essa coisa, esse brilho, essa gourmetização da maternidade, vamos dizer assim, essa coisa de que, nossa, é maravilhoso, é a melhor coisa do universo. Sim, para algumas mães é a melhor coisa do universo e elas não trocariam nada pela experiência da maternidade. Sim, para alguns pais também. Porém, não precisa ser assim. E não tem que ser assim. E se não for assim, não é um problema. Então, essa comparação de que esse padrão irrealista é o que eu tenho que atingir, como eu não consigo atingir, então logo o problema sou eu, tá errado. Até porque eu dei alguns exemplos para ela de coisas na maternidade que eu não me identifico, de alguns papéis de mãe XYZ que eu não me vejo. E nem por isso eu sou menos mãe. Da mesma forma. Então, porque você não tem uma condição financeira, porque você não tem um corpo X, porque você não conseguiu atingir um determinado padrão, que não sei quem estabeleceu esse padrão, você logo se coloca como inferior, como menos, você se menospreza, aí tá o problema. Porque não é verdade que existem apenas duas categorias, as mães negligentes, relapsas e as mães perfeitinhas. Não é assim, não é assim e não tem que ser assim. E para tudo na vida não é assim. Daí eu já entro na outra técnica. A outra técnica é de comparação ao ponto zero. O que é isso? Eu olhar para quem de repente está no ponto zero daquela qualidade que eu me considero no zero. Então vamos supor que a gente está falando aqui de beleza. Então, por exemplo, se eu me acho a pessoa mais feia do universo, eu preciso pensar em alguém que de repente, segundo os meus critérios e beleza, né? Embora a gente tenha algumas coisas que são estabelecidas socialmente como bonita, loira, de olhos claros, nananã, corpo XYZ, isso muda de acordo com a sociedade. Então lá atrás, ter um corpo um pouco mais encorpado, né? Um corpo mais gordo mesmo, era representação de beleza. Hoje, por enquanto, tem um corpo magérrimo, ser super magra é representação de beleza. E aí a pessoa se submete a um monte de coisa para tentar atingir esse corpo. Então isso vai variando, não é uma coisa estática. Beleza, é isso e ponto. Não, isso varia de acordo com sociedades. Tem sociedades que ter pele branca é ser feio, ter pele negra é ser bonito, ter cabelo cacheado é X, ter cabelo liso é Y. Então, isso é um conceito que varia, é subjetivo e etc. Porém, e justamente por conta disso, a gente vai, enfim, pensar para você o teu padrão de beleza. Claro que é importante, de novo, você aplicar a técnica que eu falei antes, que é da despolarização das comparações. Então, a gente tirar desses polos. Mas vamos lá. Então, quando você pensa numa pessoa que, sei lá, que de repente, vamos supor que para você ser bonita é ter cabelo. Me desculpem os calvos, tá, gente? Me perdoa. Mas ter bonito é ter cabelo. E de repente, quem tá no ponto zero pra você? Aquela pessoa que não tem cabelo. Ou de repente, pra você, vamos pensar, sei lá, ser bonita é ser magro. Então, de repente, vamos pensar uma pessoa que tá, tipo, 10 vezes com peso maior que o seu. E aí, de repente, você vai ver que, então, tem pessoas que, de acordo com o teu conceito, eu não tô dizendo se é certo ou errado, de acordo com o teu conceito, tem pessoas que estão no ponto zero. E qual que é o exercício? O que você vai fazer nessa técnica? Você vai tentar se enxergar, né? Ou melhor, enxergar quem está no ponto zero e você vai avaliar na tua vida o que você tem que a pessoa no ponto zero não tem. Então, quando eu estou falando, sei lá, de pessoas bem-sucedidas, eu me sinto um fracasso, porque eu, sei lá, não ganho milhões de reais com o meu trabalho. Aí eu penso em todas as pessoas que fazem 6 em 7 aqui, né, nas redes sociais, que estão faturando pra caramba. Eu penso, gente, eu sou um fracasso, né, tipo um lixo, porque eu não consigo fazer isso, não chego nem perto disso. Aí eu preciso fazer o exercício, espera, quem que tá no ponto zero pra mim? Não é a pessoa que ganha o que eu ganho, é a pessoa que ganha infinitamente melhor ou que talvez não ganha nada. Então, por exemplo, talvez uma pessoa sem teto, um morador de rua, neste aspecto, estaria no ponto zero. Né? Então aqui é o ponto zero. Então essa pessoa estaria no ponto zero. Aí o exercício é olhar tudo que eu tenho que essa pessoa não tem. Pra quê? Pra eu mostrar pra mim mesma que eu não tô no ponto zero. E também uma outra parte desse exercício, dessa técnica, é você fazer o quê? Você tentar convencer essa pessoa que tá no ponto zero. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, bem sucedido financeiramente, academicamente, sei lá, você usa o critério que você quiser. Pegar esse morador de rua, esse sem teto e tentar mostrar pra ele assim, o quanto eu sou esse fracasso. Vamos tentar convencer ele que eu tô no ponto zero. Ele vai rir da minha cara, né? Então, como eu convenceria essa pessoa? E aí eu vou vendo que, opa, pera, é quase que, tipo, não me vem a palavra, mas assim, não faz sentido nenhum, é contra-intuitivo, não tem lógica eu dizer que eu tô no ponto zero. Então, ainda que eu não esteja no 150% que eu inventei do outro, ainda que não esteja lá, ou no 100%, isso não significa que eu estou no ponto zero. E a partir do momento que a gente começa a se dar conta disso, as coisas ficam um pouco mais leves. Porque daí a gente consegue nos comparar com aquilo que faz sentido. Eu posso mirar para o outro e falar, caramba, que legal, nossa, para mim realmente é importante ganhar milhões, não sei porquê,
Porque assim, talvez o que eu quero na vida, talvez eu não precise dos milhões, dos 6 em 7. Talvez eu ganhar muito bem já me proporciona aquilo que eu gostaria. E tudo bem, não tô falando que é ruim ganhar dinheiro, maravilha, quero ganhar dinheiro sim, né? Tô trabalhando para isso. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, é pelo que o dinheiro vai me proporcionar. E talvez o que o dinheiro vai me proporcionar, eu não preciso dos 6 em 7, que eu fico mirando e fantasiando. E talvez sim, aí que tá, eu tentar olhar pra mim e entender por que aquilo é importante. Não é porque o outro falou. Na minha maternidade, né, no puerpério, uma vizinha aqui me emprestou um livro muito bacana chamado 60 Dias de Neblina. E uma das frases que ficou ecoando na minha cabeça, porque foi muito boa, é a comparação é ladrão da felicidade. E de fato, né, quanto mais eu estava vivenciando aquilo e eu via que eu estava muito distante de pessoas que eu idealizava, né, não 100%, mas na hora da frustração sim me vinha na cabeça, mais eu me comparava e mais eu me sentia infeliz dentro daquele processo. Agora, quando eu comecei a olhar que, caramba, isso eu não conseguia fazer, ainda que estava péssimo, mas já estava melhor do que estava antes. Então, sei lá, vamos pensar numa bagunça, numa sujeira. Vamos imaginar que, sei lá, que a gente está nesse espaço e tá cheio de caixa, cheio de pó, que você passa a mão assim, nossa, você ativa a tua rinite, ainda que você não tenha rinite, você começa a ter rinite porque tá cheio de pó, de bagunça, tá um caos. Se eu olhar para a casa do vizinho ali na minha frente e eu ver que a casa dele é perfeita, é impecável, tá brilhando, eu vejo o brilho daqui, consigo ver meu rosto no piso do chão dele. Claro que eu vou me sentir inferior. Agora, se eu começo a olhar aqui, opa, tava um caos, agora tá melhor e cada vez melhor, eu começo a perceber que eu não tô no ponto zero. Eu saio dessa polarização da comparação e eu começo a parar de fazer aquilo que o pessoal fala aqui muito nas redes sociais, que daí é uma frase bem acertada. Eu paro de comparar o meu bastidor com o palco dos outros, porque o que os outros mostram é aquilo que é digno de palco. Eu não vou mostrar aquilo que é digno de frustração, de fracasso. Eu não vou mostrar isso. Ou se eu mostro, ainda assim é muito bem pensado dentro de uma narrativa, onde eu vou tentar mostrar uma superação, alguma coisa assim. Isso é tudo pensado, gente. Isso é um trabalho, as pessoas pensam da mesma forma que a gente pensa sei lá, a gente não, a pessoa que cria uma novela, que cria um roteiro para um filme, uma série, da mesma forma, a maioria das pessoas que trabalham com o que vocês veem aqui, as pessoas bem-sucedidas, blogueiras, influencers, é um trabalho, então é feito de forma estratégica. Até quando mostra algo ruim, na maioria das vezes é pensado de forma estratégica. Então, é pensado justamente em trazer esse quê de sucesso, de superação. E aí, mais uma vez, você vai, se compara e se joga no chão. Então, pra fechar esse vídeo, porque eu já estou vendo que ficou gigante, nem sei se alguém chegou até o final. Se você chegou no final do vídeo, me conta aqui embaixo. Leila, tive paciência. Fala, hashtag tive paciência. Enfim, o que eu ia falar? Pra fechar, a gente precisa se comparar com onde a gente estava ontem e antes de ontem. Essa paciente que eu dei o exemplo, que ela se sente inferior, a gente fez uma sessão recentemente que foi muito legal, que eu consegui mostrar para ela toda a trajetória dela, eu fui narrando para ela o quanto que ela mudou, o quanto que ela melhorou, como ela saiu do ponto zero lá da... Enfim, não vou evitar falar de onde ela saiu, mas enfim, embora ninguém de vocês vai saber quem que é, mas lá tipo assim, da periferia, entendeu? De São Paulo. E está num lugar muito bacana, tá ganhando super bem. Não tá ganhando milhões, mas tá ganhando super bem. Ela conseguiu, de fato, mudar a história de vida dela, ela conseguiu não ser refém da vida dela. E muitas vezes a gente se sente refém quando a gente vê o outro lá no palco, a gente fala, caramba, não é pra mim, eu não levo jeito. E não é verdade. Então a gente precisa aprender a olhar pra onde a gente estava ontem. Qualquer coisa que a gente tá se cobrando assim, como eu estava ontem? E vou tentar melhorar em relação ao meu ontem. Então, sei lá, vou pegar aqui uma foto de um vídeo, sei lá, que eu tô com esse mesmo blazer bem antigo meu. E vamos ver aí a data que eu vou procurar aí depois. Olha como eu tava ontem, que é há anos atrás. Vamos ver há quantos anos atrás foi essa foto. Olha como eu tava e olha como eu tô hoje. Então você pode olhar e falar, nossa, Leila tem um espaço bacana e ela só atende online. Pra que isso, gente? Sim, esse espaço que eu tenho não é como eu comecei. Eu tô aqui há 10 anos formada. Agora que eu tenho um espaço bacana, que é meu, nunca tive um espaço meu. Eu sublocava, tentava estar num espaço bacana para meus pacientes, mas depois de quantos anos? Aí você chega agora, cai de paraquedas nesse vídeo, você acha que eu comecei assim. E até os vídeos que eu tinha antes, às vezes se eu tinha um fundo legal, não é que eu tinha uma baita parede, não. Às vezes eu pegava um pedacinho de uma parede, eu já mostrei isso uma vez no Instagram, uma vez só mostrei. Eu pegava um pedacinho de uma parede, até da parede do banheiro, uma vez eu peguei, que tinha uma parede, um pedacinho, era bem pequenininho. Eu enquadrava bem o celular e gravava ali, ou na cabeceira da minha cama,
que era um papel de parede, e lá que eu gravava. Enfim, então eu não tinha um espaço. Aí você chega de paraquedas e fala, nossa, eu nunca vou ter um espaço. Não, calma, você não sabe há quanto tempo que eu tô aqui. Então, a gente precisa lutar com as armas que a gente tem e a gente precisa ser justo, e não é justo você se comparar onde você está hoje com onde o outro está, né, agora, porque você não sabe há quanto tempo essa pessoa está nesse processo, você não sabe dos privilégios que essa pessoa teve para estar onde ela está, e mais do que isso, você não sabe ou você não está lembrando que você não precisa ser refém de onde você está hoje. A gente pode, cada um no seu tempo, cada um com as ferramentas que tem, a gente pode sair da realidade que a gente está hoje, ainda que seja usufruindo aqui de um serviço gratuito que é assistir esse conteúdo gratuito que você está assistindo. Não importa as ferramentas que você vai usar, mas você pode sair de onde você está. Não serei ingênuo de falar, nossa, então você... Não. Você pode, sei lá. Pode, mas não é tão fácil quanto as pessoas colocam aqui na internet. Mas isso não significa que, assim, que não dá para melhorar do ponto zero. Dá pra gente sair do ponto zero e dá pra ficar muito bem longe do ponto zero. Que nem o exemplo dessa minha paciente e de outras pacientes que eu poderia dar um exemplo aqui, mas que não vou dar, que esse vídeo tá gigantesco. Gente, obrigada pela atenção de vocês, sério. Deixe um comentário, deixa eu saber se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e ativem as notificações para vocês saberem toda vez que eu postar um vídeo novo. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.